os nossos olhos. Cris, seja bem-vinda. Gabi, meu amor, seja bem-vinda. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, Deus, diante da Tua soberania, diante da Tua grandeza, diante do Teu poder, Senhor. Porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus misericordioso, Senhor. A Sua bondade e a Sua misericórdia, ela nos acompanha, Senhor. E nós louvamos ao Senhor por quem Tu és, ó Deus. Não somente por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor representa, Senhor, sobre as nossas vidas, Jesus. Nós devolvemos a Ti, Senhor, o Teu imenso amor, o Teu grande amor, Senhor. Nós queremos devolver diante de Ti louvor, nós queremos devolver diante de Ti graça, Senhor. Nós queremos entregar, Jesus, nesta noite, o nosso culto racional, Senhor, diante de Ti, Senhor. Que ele possa subir com um cheiro suave e agradável, Senhor, diante das Tuas narinas, o nosso culto desta noite, Jesus. Leva-nos, Senhor, ao entendimento. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor. Cai as escamas dos nossos olhos, ó Deus. Que o Senhor possa operar, Jesus, sobre as nossas vidas, trazendo sobre nós lucidez, Jesus. Nós não queremos nos rebelar, Senhor. Nós queremos ser obedientes a Ti. Então nos ensina, Senhor, com esse estudo, nos ensina com essa palavra, nos ensina sobre as palavras que têm sido ministradas no altar, Jesus. Leva-nos, Senhor, à consciência, Pai, para que possamos, ó Deus, obedecê-lo, Senhor, não por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor representa, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus. E todos dizem amém. Pastor Diogo, seja bem-vindo. Oh, glória, meus irmãos. Então vamos começar. Então nós vamos falar sobre a força da rebelião. Hoje é a nossa aula 6. Nós já estamos na metade do estudo. Glória a Deus. Mais um pouquinho a gente finaliza, a gente acaba. E que isso realmente venha trazer, de fato, algo para as nossas vidas, meus irmãos. Algo para as nossas vidas. Porque a oração sem ação, né? Nós vamos virar o quê? Uns fariseus, uns religiosos, né? Importa é que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós temos entendimento acerca da palavra de Deus, mais nós venhamos ser mudados segundo a imagem e a semelhança do Senhor. Esse é o nosso propósito. Porque se for para nós nos debruçarmos na palavra de Deus, se for para nós entrarmos no nosso lugar de oração e continuarmos o mesmo, de nada vale. Nós estamos aqui para sermos transformadas, para sermos transformados segundo a imagem e a semelhança do Senhor. Esse é o nosso propósito. Então, como eu iniciei aqui, a Bíblia diz que essa frase que eu deixei para vocês diz que o rebelde vê a palavra de Deus como uma lei restritiva e não como uma proteção à vida. Nós vamos começar lendo lá em 1 Coríntios 15, 56. Se você puder, já abra a sua Bíblia aí. 1 Coríntios 15, 56. Eu já vou lendo para eu não me demorar muito, tá bom? Mas você pode anotar e depois acompanhar comigo. 1 Coríntios 15, 56 diz assim: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Eu vou continuar aqui, que diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos aqui o Novo Testamento, esse versículo, ele salta aos nossos olhos e ele crava no nosso espírito. Quando nós examinamos cuidadosamente a segunda parte desse versículo, a força do pecado é a lei, antes desse versículo ele tomar vida, a gente supõe que a força deixa eu só ver aqui que eu me perdi aqui. Que a força do pecado, da iniquidade, da rebelião era o diabo ou a natureza carnal. Mas nunca nos ocorreu que o pecado recebesse a sua força na lei. Procurei outro versículo aqui,
familiar, que diz assim: pois quando estávamos na carne, as paixões do pecado, suscitadas pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Isso aí está lá em Romanos 7,5, tá? E vemos rapidamente que a lei que opera a paixão ou o desejo de se rebelar, porque a rebelião recebe a sua força da lei. Sem a lei não poderia haver rebelião. Deixa eu só falar isso aqui nas minhas palavras. Antes da lei, todos poderiam viver da maneira que eles quisessem. Cada um tinha a sua maneira de viver. Mas quando a lei ela foi apresentada ao povo de Deus, quando a lei foi apresentada ao povo de Deus, a lei é como diz aqui realmente no versículo, é a força do pecado é a lei, porque a lei nos mostra que nós somos pecadores e que com as nossas forças, com o nosso jeito, com tudo que tem em nós não conseguiríamos, meus irmãos, obedecer a lei por completo. Aí diz assim, né? Ao meditar nisto, vi rapidamente que a lei que opera a paixão ou o desejo de se rebelar é a lei que opera a paixão e o desejo de se rebelar, porque a rebelião recebe a sua força da lei. Sem lei não poderia haver rebelião, porque nós conhecemos a lei, hoje existe a rebelião. E como isso se aplica hoje a um cristão gentil do século XX? Vivo sobre a graça, nunca estive sobre a lei. E isso daqui é um paradoxo para a gente poder entender o que acontece hoje nos nossos dias. Será que nós não estamos mesmo sobre a lei? Veja se lhe soa familiar isso. Não posso dormir tarde porque tenho que trabalhar. É porque tenho que ir à igreja amanhã. Não li os meus 4 capítulos da Bíblia hoje. É melhor eu ter o meu tempo devocional. Não posso fazer isto ou assistir isto porque eu sou cristão. Talvez isto... No caso também de nós darmos o dízimo, eu teria que dar o dízimo ou não? Eu tenho permissão diante do Senhor para me divorciar ou não? Que mais aqui? Eu posso namorar sendo cristão? Eu posso fazer isso ou aquilo? Ou melhor ainda, pergunte a si mesmo se você se sente pressionado a cumprir exigências religiosas para permanecer debaixo da bênção de Deus. Você obedece devido ao medo das consequências que poderia enfrentar se não a fizesse. Nesse caso, esses são os sintomas de uma vida sobre a lei, porque a lei ela restringe. Quando nós estamos debaixo da lei, nós estamos procurando saber se aquilo é certo ou se aquilo é errado diante do Senhor. E porque nós sabemos que existe a lei, e quando eu não cumpro essa lei, o que acontece? Vem a rebelião. E nós vamos voltar um pouquinho novamente na história de Balaão para nós ilustrarmos um pouco a respeito disso que nós estamos falando. Vamos ver novamente o caso de Balaão. O rei de Moabe enviou embaixadores pedindo a Balaão que amaldiçoasse Israel. Aqueles anciãos prometeram a Balaão honra e riqueza. Lembra semana passada que nós vimos isso? Semana retrasada. E o profeta respondeu: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Que está lá, depois se você quiser ver novamente, Números 22:8, amém? Observe que Balaão usou o termo Senhor. Ele não era um profeta de Baal ou de outro Deus. Ele era um profeta de Deus, de Jeová. E ele o chamou de Senhor. Deus falou com Balaão com uma pergunta: quem são esses homens que estão contigo? Deus estava dizendo a Balaão: você sabe quem são esses homens, Balaão? Você sabe o que eles vieram fazer aqui? Você sabe qual é a intenção desses homens? E por que você está os recebendo ou pedindo
ou o pedido deles, ou porque você está dobrando ali ao pedido deles. Eles querem amaldiçoar o meu povo, e a minha resposta, ela não é óbvia, porque a oferta deles de abençoá-los está cegando os seus olhos. Existem algumas coisas a respeito das quais não precisamos orar. Guarda isso. Existem algumas coisas a respeito das quais não precisamos orar. Quando nos é apresentada uma oportunidade que nos beneficia, enquanto compromete a vontade de Deus e a segurança ou o benefício de outro, não devemos precisar perguntar a Deus, ou a um conselheiro, ou ao nosso pastor, ou a um ministro. Apesar disso, o Senhor usou de graça com Balaão, instruindo em termos claros e certos: não irás com eles. Não amaldiçoarás este povo, porque é bendito. Agora não poderia haver dúvida quanto ao que era a vontade de Deus. O Senhor já havia instruído Balaão. O Senhor já havia orientado Balaão do que era para ser feito, de como era para ele agir. Mas o Senhor, o Deus que sabe de todas as coisas, que conhece todas as coisas, já sabia que o coração de Balaão estava inclinado para fazer aquilo que estava fora da vontade de Deus. E o Senhor sabia. O próximo tópico que nós vamos ver aí é a obediência relutante. Na manhã seguinte, Balaão levou o seu relatório aos príncipes de Balaque. Ide para a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. O Senhor recusou, disse ele. Isto não parece como uma criança que quer sair para brincar com seus amigos, mas diz que a mãe ou o pai disse não? Ele não está indo porque ele sentiu, disse, não, isso não é da vontade de Deus, isso não está nos planos de Deus, eu não vou me inclinar para isso, Balaque. Ele simplesmente disse, eu não vou poder ir porque Deus não quer que eu vá. E aqui o autor desse estudo diz, isso não lhe parece como uma criança que quer sair para brincar com seus amigos, mas a mãe e o pai disse não? E chateado, ele vai até a porta em um tom de desamparo e murmura, meus pais não querem me deixar ir brincar. As palavras de seu pai são a lei, que o reprime e ele se ressente por isso. Olha só que interessante. As palavras de seu pai são a lei, que os reprime e os ressente por isso. Quem ainda está debaixo da lei está se sentindo reprimido por causa da vontade de Deus. Eu não posso porque a lei, ela não me permite. Consegue compreender isso? Não é um amor voluntário, não é uma obediência voluntária. Eu não posso porque se eu for, eu não vou ser abençoado. Olha o egocentrismo na vida de Balaão. E aí diz assim, da mesma maneira, Balaão viu a palavra do Senhor como uma restrição ou uma lei para ele. Quando Balaque ouviu a resposta de Balaão, ele se recusou a aceitá-la como uma resposta definitiva. Ele enviou mais anciões, mais pessoas ali influentes e elevou o tamanho da proposta da qual ele havia feito para Balaão. Eles levaram este novo relatório a Balaão. Balaque fará qualquer coisa que você queira. Olha só como Balaão, já com o coração inclinado e por causa das palavras daquele rei, ele estava sendo seduzido a sair da vontade de Deus. Ele estava arrumando um jeito ali que ele pudesse se encaixar de cumprir aquilo que Balaque estava fazendo fora da vontade de Deus, mas que ele ainda ficasse numa boa com o Senhor. E aí diz assim, ora, Balaque fará qualquer coisa que você queira. Ora, se seu vizinho ao lado lhe oferece qualquer coisa
que ele possuísse, provavelmente não se compararia, claro que não se compararia, né? Se meu vizinho oferecesse qualquer coisa, não se compararia com aquilo que um rei de uma nação poderia me oferecer, ou poderia oferecer ali para Balaão. E esta era uma oferta muito boa e muito atraente a Balaão. Mas Balaão continuou fortemente respondendo com ousadia. Ainda que Balaque quisesse dar a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor, o meu Deus, para fazer coisa alguma, nem pequena e nem grande. Nós lemos tudo isso, tá? Só estamos recapitulando. Por isso que eu nem pedi para os irmãos abrirem aí a Bíblia. Ele parecia forte, mas não por muito tempo. A sua motivação é revelada na próxima declaração dele. Agora, pois, rogo-vos que fiqueis aqui ainda esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Ao invés dele encerrar o assunto, ao invés dele falar, não, isso não está dentro da vontade do meu pai, isso não está dentro da vontade do Senhor, segue o caminho de vocês, vão embora. Não, ele ainda está seduzido. Ele ainda está com o coração inclinado. Poxa, ele tem tanto para me oferecer, tanta honra, eu tenho tanto benefício com isso daqui. Ô, Balaque, fica mais um tempo, fica mais um pouquinho. Quem sabe o Senhor não muda de ideia e deixa eu ir com vocês e deixa eu profetizar coisas ruins aí para o povo de Israel. Então ele fala isso para Balaque. Então agora, pois, rogo que fiqueis aqui mais essa noite para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Houve algo que não tivesse ficado claro na primeira vez? O que mais ele precisava ouvir? O que mais Balaão precisava ouvir? Deus havia sido muito preciso e direto na primeira vez. Não irás com eles. Será que mais dinheiro faria Deus mudar de ideia? Você pode imaginar Deus dizendo a ele, ô Balaão, posso ver que você vai ser abençoado, tem muito dinheiro envolvido, tem muita honra envolvida. Eu estava apenas fazendo você esperar para ter uma oferta melhor. Vá em frente agora e vá com eles. Jamais o Senhor faria isso. Jamais. O nosso Deus é aquele Deus imutável, ele não muda. Ele não é homem para que se arrependa e ele não é filho do homem, meus irmãos, para se arrepender. Ele é o Senhor, ele é o Deus imutável. No próximo tópico aí nós vamos ver a palavra de Deus está reprimindo Balaão. Vamos então rever aqui a resposta de Balaão. Ainda que Balaque me quisesse dar a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor, o meu Deus, para fazer coisa alguma, nem grande nem pequena. Observe as palavras-chave. Eu não poderia, em vez de eu não farei. Às vezes, quando a gente lê esse texto, que a gente vê a respeito de Balaão, parece, meus irmãos, se você não lê as entrelinhas, parece que Balaão fez a coisa certa. Parece que ele obedeceu, parece que realmente ele não teve nenhuma participação. Se você não lê texto e contexto, depois você vai achar que Balaão até ele fez aquilo que era certo. Mas nós vimos na aula passada que ele não conseguiu profetizar contra o povo, mas ele deu um conselho. Eu não posso profetizar segundo aquilo que o Senhor fala, mas eu vou dar um conselho para vocês, como vocês podem fazer para derrubar o povo. E olha só, então, nas entrelinhas da palavra-chave, eu não poderia, ao invés de eu não farei. Lembra que eu disse? Por que não encerrou logo? Por isso que não disse eu não vou fazer, isso não está dentro do plano, isso não está dentro da vontade de Deus, encerrar aquele assunto, tchau, eu não vou aceitar as suas ofertas. Então ele diz isso, né? E com isto ele indica mais uma vez
que a palavra de Deus era uma lei, um impedimento ou uma repreensão para ele. Certamente não era o prazer dele. Olha só, será que o Senhor, será que a vontade do Senhor na nossa vida, ela é um prazer para nós ou ela é uma lei? Ou nós estamos ainda vivendo debaixo da lei que restringe, que faz a gente pensar, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Porque quando nós amamos o Senhor, nós agimos, meus irmãos, nós agimos segundo a vontade dele, porque é um prazer obedecer a quem nós amamos. É um prazer obedecer àquele que nós temos intimidade, àquele que nós temos relacionamento. E nós vemos aqui que Balaão, ele era um profeta instruído ali pelo Senhor, mas ele estava ali somente debaixo da lei, não era um prazer para ele. Não era um prazer para ele obedecer o Senhor. Certamente não era o prazer dele. Balaão, ele tinha uma sabedoria espiritual suficiente para saber que não podia ir além do que o Senhor disse e permanecer sobre a cobertura da bênção de Deus. E hoje ainda existem aqueles que frequentam a igreja e obedecem à palavra do Senhor, mas pelos mesmos motivos de Balaão. Eles servem ao Senhor para receber os seus benefícios, como o céu e a bênção em suas vidas na terra. Se eu não obedecer ao Senhor, certamente eu vou ser amaldiçoado. Se eu não obedecer ao Senhor, algo vai acontecer sobre a minha vida. E eles o chamam de Senhor, mas não são obedientes voluntariamente quando é uma vantagem própria. Sabe aquelas pessoas que estão lá na igreja e elas obedecem religiosamente, mas quando há algo para o benefício delas, facilmente elas são seduzidas e elas se perdem porque a motivação do coração delas não estava no lugar certo. Lembra que a gente viu isso daqui no começo? Deixa eu ver aqui se eu pego novamente. Porque alguém desobedeceria a Deus quando conhece a sua vontade? Esta é a pergunta importante a ser respondida, pois ela revela a motivação do nosso coração. Por que alguém desobedeceria a Deus quando conhece a sua vontade? Se eu conheço a vontade de Deus, por que eu desobedeceria ao Senhor? E essa é uma pergunta importante a ser respondida, pois ela revela a motivação no nosso coração. O problema é o que está dentro. O problema é o que eu estou fazendo na igreja. O problema é qual a minha expectativa de estar lá. O que eu quero aparecer, o que eu quero aparentar. Será que eu estou ali realmente porque eu amo o Senhor? Porque eu estou buscando realmente viver da forma que agrada ao Senhor? Ou será que eu estou buscando somente para o meu próprio benefício, para o meu bel prazer? Qual que é a motivação verdadeira do meu coração? Repetindo, eles o chamam de Senhor, mas não são obedientes voluntariamente quando há ali um benefício numa vantagem própria para eles. Eles apenas têm senso espiritual suficiente para se envolverem com problemas. Eles apenas têm senso espiritual suficiente para se envolverem em problemas, sabendo que não podem desobedecer a Deus e continuar sendo abençoados. Eles procuram uma escapatória a fim de fazer a sua própria vontade, mas com a permissão de Deus. Eles buscam, então, o conselho de pastores, conselheiros, outros crentes, outras pessoas, que seja boca de Deus. E elas querem que eles digam o que eles querem ouvir. Então, como escapatória ali para eles serem beneficiados,
para eles ali fazerem as suas próprias vontades, mesmo sabendo que lá dentro o Senhor está instruindo que não é certo, que não é correto. Ele vai ali à busca de pastores, de conselheiros, de pessoas que possam ser boca de Deus para ouvir exatamente aquilo que eles querem. E assim aconteceu com Balaão. E no próximo tópico aí, indo um pouquinho mais à frente, vai estar aqui dizendo assim: e Deus mudou de ideia? Quando Balaão buscou a Deus pela segunda vez, a resposta foi diferente. Deus lhe disse: agora, pois, rogo que fiqueis aqui ainda esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá. Deus mudou de ideia? Agora Balaão podia ir? Talvez o raciocínio de Balaão estivesse certo. Afinal, talvez Deus estivesse realmente fazendo com que ele esperasse uma oferta melhor. Na manhã seguinte, Balaão se levantou, armado com a permissão de Deus para ir. Lembra que o Senhor havia falado para ele: não vá, e agora é para você ir. Ele selou a sua mula e partiu para os príncipes de Moabe. A ira de Deus se acendeu, porque ele ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Que está lá no verso 22. Nós lemos tudo isso. O que está errado aqui? Primeiro Deus disse não, depois Deus disse sim, e depois ele ficou irado com Balaão quando ele foi. Por que Deus ficou mudando de ideia? Deus não mudou de ideia. Ele sabia que o coração de Balaão estava decidido a ir, então ele deu permissão. O Senhor sonda e esquadria o nosso coração, meus irmãos. O Senhor sonda, é por isso que nós precisamos fazer como Davi. É por isso que nós precisamos fazer como Davi: Senhor, sonda e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Nós precisamos sempre estar fazendo essa reflexão dentro de nós, sabe? Senhor, será que isso realmente te agrada? Será que isso realmente não é uma vontade para me beneficiar? Senhor, para eu cumprir, Senhor, a vontade da carne. Senhor, me ajuda, me dá instrução, abre os meus olhos espirituais. Porque se o Senhor permitir, meus irmãos, que aconteça aquilo que nós queremos, que está fora da própria vontade de Deus ali, isso vai ser um perigo para nós. E nós não vamos poder culpar o Senhor e dizer: não, o Senhor que mandou eu ir. O Senhor que me alertou, sendo que isso já estava no seu coração para se cumprir. Isso já estava no seu coração para se cumprir. Deus não mudou de ideia. Ele sabia que o coração de Balaão estava decidido a ir. Então lhe deu permissão. Este é um princípio que todo crente deve captar e entender. Quando amolamos o Senhor depois que ele já nos mostrou claramente a sua vontade, ele pode recuar e pedir e permitir que façamos as coisas do nosso jeito, embora elas não correspondam ao plano original de Deus. O Senhor já falou, o Senhor já nos alertou, o Senhor já nos deu a direção, mas nós estamos persistindo no erro. Aí é que o autor diz que então o Senhor ele se retira e deixa que você ou eu cumpra os nossos próprios desígnios do nosso coração. E aí há pessoas também que ainda vivem nessa inércia e ainda falam: não, é de Deus, foi Deus que permitiu, foi Deus que falou para eu sair, foi Deus que falou para eu fazer, foi Deus que me deu a orientação. Mas o Senhor já havia dito. O Senhor já havia dito. Sabe quando você tá para tomar uma decisão, decisões importantes, meus irmãos, casamento. Pensa num casamento, você tá orando, você tá com a pessoa, você tá vendo todos os sinais, o Senhor tá mostrando todos os sinais para você de que não é para você ficar com essa pessoa. E vem até profeta falar para você. E aí o que você faz?
Não, eu vou casar, eu amo, vai mudar, vai transformar. E depois que você casa, vira aquele pesadelo a sua vida. Por quê? Porque não fomos atentos à vontade de Deus e o Senhor permitiu que a sua vontade se cumprisse, porque Ele já havia alertado, Ele já havia falado. E isso eu tô dando um exemplo, mas isso pode ser em qualquer situação da nossa vida. Então Ele pode recuar e permitir que façamos as coisas do nosso jeito, embora elas não correspondam ao plano original dele. Quando o nosso coração está decidido a tomar certo rumo de ação, tomar certo rumo de uma ação, Deus nos dará permissão, embora Ele saiba que mais tarde responderemos pelo rumo que escolhemos. E aí nós vamos colher os frutos das nossas escolhas. Os frutos das nossas escolhas, que pode ser um fruto de delícias ou pode ser um fruto amargo, do qual nós vamos ter que levar e carregar durante a nossa vida por causa da falta de obediência da nossa parte. E nós vimos isso na aula passada sobre Balaão e da maneira que Balaão morreu. Olha só. Você terá o que estiver determinado a ter. Encontramos diversos exemplos disso nas Escrituras. Israel recebeu a provisão sobrenatural do maná no deserto. Ele era tão potente, o maná, ele era tão nutritivo, que depois de comer 2 bolos dele, Elias pôde viajar por 40 dias e 40 noites. Entretanto, os filhos de Israel ficaram cansados do maná como a sua dieta diária. Você pode ler isso lá em Números 11, o 4 e o 6. Eu vou ler por aqui pelo estudo mesmo. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Números 11, o 4 e o 6. Ora, acho que eu vou abrir, que eu acho que a minha versão tá melhor. Deixa eu abrir aqui. Números 4 ao 6. Me perdoa. Números 11, do 4 ao 6. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivesse carne para comer. Eu não consigo ler esse texto e não dar essa ênfase. Eu não consigo. Eu fico imaginando isso aqui. Se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, e também das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Olha, eu vou repetir novamente aqui o que eu li anteriormente. Encontramos diversos exemplos disso na Escritura. Israel recebeu a provisão sobrenatural de Deus. O maná do deserto, meus irmãos. O maná que o próprio Jesus falou que ele era o pão que desceu do céu. Ele era... ali aquele texto, aquele maná estava falando exatamente dele. Ele é o pão que desceu dos céus. Olha só, eles estavam ali recebendo uma provisão sobrenatural, o maná no deserto. E ele era potente, e ele era nutritivo. A Bíblia diz que depois que Elias comeu aquele pão, aquele bolo ali, os 2 bolos, Elias pôde viajar por 40 dias e 40 noites satisfeito.
Na presença do Senhor há satisfação, na presença do Senhor há provisão, na presença do Senhor, meus irmãos, nós somos completos, não há falta de nada. Mas quando nós passamos a olhar do nosso lado, quando nós começamos a ouvir a murmuração dos estrangeiros, como diz aqui nesse texto, das pessoas que estão à nossa volta, nós começamos a olhar para aquilo que não nos falta. Nós começamos a sentir falta daquilo que não nos falta. Eles começaram ali a ficar insatisfeitos do sobrenatural. E olha que Deus, ele é um Deus que sabe nos maravilhar. Deus é um Deus que sabe nos surpreender. Mas quando nós estamos fora dessa vontade do Senhor, nós ficamos... como que eu posso dizer? Eu esqueci a palavra. Ela tá, mas eu não tô conseguindo... Nós ficamos insaciados. Não era isso, mas é mais ou menos isso. Insatisfeitos. Eles pediram carne e Deus atendeu o desejo deles, enviando a eles as cordonizes. Então comeram e se fartaram bem, pois eles lhes trouxe o que cobiçavam. Olha só o que o Senhor fala. Eles comeram bem e Ele lhes trouxe aquilo que eles cobiçavam, aquilo que estava no coração dele. Lembra de Balaão? Vai porque eu vou dar para você aquilo que você está cobiçando, aquilo que está no seu coração. Pois eles lhe trouxe o que cobiçavam. Não enfrentaram, não refrearam a cobiça. Eles poderiam ter refreado a cobiça, eles poderiam estar satisfeitos, eles poderiam estar como Paulo fala. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a estar satisfeito diante daquilo que o Senhor proveu, diante daquilo que o Senhor me deu. E eles não conseguiram refrear essa cobiça. Vamos ver lá em Salmo 78, 29. Salmo 78, do 29 e 30. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas, antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. Quando a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Nós vemos isso lá em Números 11:33, não vou ler. Eles poderiam refrear a sua cobiça, refrear os seus desejos, refrear diante da bondade de Deus, diante do sobrenatural de Deus, mas eles decidiram: não, eu quero, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E o Senhor permite que isso aconteça. E o Senhor, ele é como se Ele nos entregasse aos nossos prazeres, ao nosso bel prazer. E aí, continuando aqui o estudo, diz assim: quem lhes deu carne? Foi Deus. Ele ficou irado enquanto eles comiam o que Ele mesmo deu. E eles foram julgados, que está aqui em Salmos 78:31, nós já lemos. E eu achei muito pertinente isso, se você quiser, se anota aí. O motivo era muito mais profundo do que a comida. O motivo de Balaão era muito mais profundo do que a honra, do que os benefícios que ele iria ganhar seguindo ali Balaque. Os motivos eram muito mais profundos do que a comida. Deus havia olhado além do pedido deles, olhando dentro do coração deles. O que ele encontrou lá dentro foi rebelião. Um povo com o coração voltado para aquilo que eles ansiavam. O anseio do povo não era o Senhor. O anseio do povo não era satisfazer no Senhor.
O anseio do povo estava ali em saciar a sua carne. O anseio de Balaão também estava ali em saciar a sua carne. Era aquilo que ele ia receber. Eram os benefícios que ele ia receber. Eram os seus próprios benefícios, aquilo que ia beneficiar ele mesmo. E aqui o povo, a mesma coisa. O Senhor, o que ele encontrou no coração do povo foi rebelião. O povo com o coração voltado para aquilo que eles ansiavam. Eles desprezaram a provisão sobrenatural de Deus e se entregaram aos seus próprios desejos. O que tem no nosso coração, meus irmãos? O que tem no nosso coração? Por que nós fazemos o que nós fazemos? Por que eu faço essa live? Por que eu vou na igreja? Por que eu canto? Por que eu oro? Por que eu prego? Por quê? Qual que é a motivação? É por causa da lei? É por causa da lei que me restringe? Ai, se eu não fizer, Deus não vai abençoar a minha casa. Deus pode vir com uma praga na minha casa, no meu lar. Ou será que eu faço isso porque eu obedeço àquele que eu amo? Você entende aqui a diferença? Você entende aqui a força da rebelião? As pessoas que estão debaixo dessa rebelião, debaixo desse engano, o que acontece com elas? Por que elas fazem dentro dos ministérios o que elas fazem? Como elas se movimentam dentro da igreja? E é tão fácil de observar isso, meus irmãos. É tão fácil de observar isso. Olha para as pessoas que estão 20, 30 anos dentro do ministério e as pessoas não mudam. Olha para a vida de oração delas. Não tem vida de oração, não tem vida de busca com o Senhor, e a pessoa não muda, e ela fica debaixo dessa lei que a restringe, e ela está ali só para que o mal não aconteça. Entende? Não é sobre isso. Eu vou continuar dizendo, como eu falo em todos os estudos, o Senhor, Ele diz assim, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. A obediência e o amor ao Senhor, olha, elas estão ligadas. Eu amo aquele a quem eu obedeço. Eu amo o Senhor e eu tenho prazer em obedecer. Não é por aquilo que Ele faz por mim, é por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele é. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas eu amo o Senhor, e essa tem que ser a motivação do nosso coração. Se você faz alguma coisa, se você se movimenta em algo dentro do ministério, se você é um cristão legítimo, que você possa realmente adorar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Por isso que esse mandamento é tão importante, amarás o Senhor de todo o teu coração. De todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Adora o Senhor, ama o Senhor. Porque disso vai brotar, sabe? Tudo aquilo que nós precisamos para a gente viver. Oh, meus irmãos. A glória ainda, aquilo que vai acontecer, aquilo que virá, não se compara com nossos dias, não se compara com tudo que pode estar acontecendo de bom sobre as nossas vidas. Aquilo que ainda está para acontecer, a nossa esperança eterna, aquilo que ainda vai acontecer, aquele que ainda vai se manifestar, nós vamos ficar maravilhados de eternidade em eternidade, nós vamos olhar para o Senhor e nós vamos contemplá-lo, e nós vamos nos maravilhar todos os dias com a glória, com a presença do Senhor. Você pode imaginar isso, você pode compreender isso, aleluia! Você consegue. Deus não é um Deus carrasco que eu tenho que obedecer para que Ele possa fazer algo por mim. Não, Ele quer se relacionar conosco. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer nos apresentar o seu amor. Ele quer ter um relacionamento conosco. Aleluia, Jesus. Houve um outro preço pago por este pedido. Vamos só retomar novamente, só para não ficar sem sentido.
Deus havia olhado além do pedido deles, olhando dentro do coração deles. O que ele encontrou foi rebelião, um povo com o coração voltado para aquilo que eles ansiavam. Eles desprezavam a provisão sobrenatural de Deus e se entregaram aos seus próprios desejos. Houve outro preço pago por este pedido. Parece que esta nova dieta alimentava a carne deles, mas deixava suas almas esgotadas. O que tem alimentado a nossa carne, tem esvaziado, meus irmãos, a nossa alma? O que nós temos feito que tem alimentado a nossa carne, mas tem esvaziado a nossa alma, tem esvaziado o nosso coração do poder e da ação do Espírito? Paulo vai dizer que é para nós andarmos em Espírito. Andando em Espírito, nós não vamos cumprir a vontade da nossa carne. Nós precisamos estar com o nosso coração totalmente alinhados com a vontade do Senhor. Olha, vamos abrir também em Salmo 106:15. Salmo 106:15. Diz assim: deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Quando nós cumprimos a vontade da nossa carne, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós cumprimos, o Senhor nos entrega aos nossos prazeres e a nossa vida ela vai definhando. São os frutos, né? Que fruto que você quer colher? Você quer colher o fruto da obediência? Você quer colher os frutos amargos da carne? Uma tradução literal diz: ele enviou destruição sobre as suas almas. Foi esse definhamento ou destruição da alma que os deixou fracos demais para possuírem a terra prometida. Sim, Deus lhe dará o que você quer, mas a que custo para você? Ele é soberano, mas não impõe a sua vontade a você. Olha que interessante, né? Deus lhe dará o que você quer, mas a que custo para você? Ele é soberano, mas não impõe a sua vontade a você. Se você não quiser, Deus não vai fazer. Se você não estiver disposto, se você não estiver disposta, Deus não vai fazer. Você está disposto? Você está disposta? Porque Ele não é um Deus que impõe a sua vontade. Ele não é um Deus que arromba a porta, meus irmãos. Ele bate. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Me deixa entrar que eu vou cear com você. Eu vou preparar uma mesa. Esse é o nosso Deus. Ele não vai impor a sua vontade. Ele é um Deus soberano, mas não impõe a sua vontade. Ele deseja filhos que confiem que o caminho dele é o melhor para eles. Eles estão, filhos, confiem que o caminho dele é o melhor para eles. Então, eles se submetem voluntariamente aos seus caminhos, obedecendo alegremente e não com rancor. Quando nós estamos no Senhor, nós sabemos que a vontade dele é boa, nós sabemos que a vontade dele é perfeita, nós sabemos que a vontade dele, ela é agradável. É um prazer, meus irmãos, é um prazer servir o Senhor, é um prazer. É um prazer ainda diante das situações, ainda diante das circunstâncias, é um prazer. Outro exemplo disso foi quando Israel quis um rei. Samuel levou o pedido perante Deus, que respondeu que esta não era a sua vontade. Deus preveniu acerca de todas as dificuldades que um rei causaria. Você pode ver isso lá em 1 Samuel, no 8, 17 e 18, que vai dizer assim: tomará o dízimo do vosso rebanho, e vos lhe servireis de escravos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós mesmos houverdes escolhidos. O Senhor, ele queria ser o rei de Israel.
O Senhor, ele queria ser o comandante de Israel. O Senhor, ele queria continuar sendo o Senhor de Israel, dando as diretrizes, mas o povo começou a se queixar, dizendo que ele queria um rei. Meus irmãos, quando nós saímos do centro da vontade de Deus, não tem como dar certo, não tem como dar bom, como diz aí. Não tem como dar certo, não tem. O Senhor, ele sabe de todas as coisas. O Senhor é onisciente, onipresente. Ele conhece todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Quando nós saímos debaixo dessa vontade, não tem como dar bom. O povo, porém, não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, para que nós também sejamos como todas as outras nações. Mas não era esse o propósito do Senhor. Não era esse o propósito do Senhor. Deus não queria que eles fossem como todas as outras nações. Ele os queria como a sua própria nação. Eles clamaram e murmuraram, e Deus deu a eles o que eles queriam, embora eles soubessem que sofreriam sobre o governo de muitos reis maus. E realmente eles sofreram. Outro exemplo é a parábola do filho pródigo, vocês lembram? Ele pediu a sua herança antes do tempo indicado por seu pai. O pai sabia que aconteceria com a riqueza que ele havia construído e protegido quando ela fosse colocada nas mãos do seu filho imaturo. Mas o pai não negou o pedido do seu filho, mas deu a ele a sua herança. Logo, sem um tostão, esse filho acabou se perdendo, né? Colocou aqui uma outra palavra, não vou pronunciar essa. E ele acabou ali se perdendo. Esses são apenas alguns exemplos que ilustram os atos e as consequências da loucura que você enfrenta quando seu coração se volta contra a vontade de Deus. Embora ele possa conceder o seu pedido, não é sem alguma perda. Então nós estamos vendo aqui casos que aconteceram como Balaão, como o povo de Israel, como o filho pródigo, como o rei Saul, de pessoas que resolveram viver a sua própria vontade, o seu próprio querer, e que no fim tiveram muitas percas por causa das suas próprias decisões. O próximo tópico aqui já é 9 horas, não sei se eu continuo, faltam 2. Tá dando para entender? Tá tranquilo? Como é que tá aí? Estão ouvindo ainda? Tá tudo bem? Tá dando pra entender? Tô muito enrolada? O que vocês acham? Ó, próximo tópico, eu pequei. Vamos voltar então novamente à história ali de Balaão. Ele estava sentado na jumenta, a caminho do lugar aonde tentaria amaldiçoar Israel. Quando o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Depois de alguns infortúnios com a sua jumenta, o Senhor abriu os olhos de Balaão. Eis que eu te saio como adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Balaão viu que estava prestes a ser julgado. E quando Balaão viu que ele estava prestes a ser julgado, o que Balaão falou? Pequei. Pequei porque não sabia que estava parado no caminho para te opores a mim. Eu lamento, mas não porque havia quebrado a fé na primeira instrução de Deus. Não, ele temia a consequência que enfrentaria. Olha, deu para entender aí? Balaão, assim que o Senhor abriu os olhos dele, ele viu o anjo do Senhor ali se opondo contra ele, ele disse: ai, pequei. Ai, pequei, porque ele já estava ali com medo do que iria acontecer contra ele. Não era porque ele estava, nossa, arrependido, meu Deus. Eu me arrependi, não. Aí nós vamos ler lá em 2 Coríntios 7:10. Você pode abrir aí? Acho que é importante a gente ler esse versículo. Então, Balaão estava ali, de repente os olhos dele foram abertos e ele simplesmente, imediatamente, ele disse: eu pequei. Mas não porque houve um arrependimento nele, mas porque ele sabia das consequências que isso traria
para a vida dele. 2 Coríntios 7:10. E não apenas com 2 Coríntios 7:10. Não, 7:10 tá aqui ainda. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Olha só, a tristeza dele não vinha de Deus, mas era egocêntrico e o deixou aberto a cair em um engano ainda mais profundo. Porque a tristeza, segundo Deus, opera um arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Porque a tristeza, segundo o mundo, opera apenas, meus irmãos, um remorso. Eu fiquei com remorso porque eu fiz isso. Agora, a tristeza, segundo Deus, ela opera o arrependimento. Você fica realmente contristado. Olha só o que diz o estudo. As duas tristezas pedem desculpas. Ambas dizem eu pequei. Ambas podem derramar lágrimas. Entretanto, apenas uma leva a vida. Qual é a diferença? A tristeza no mundo está associada às consequências da desobediência. Olha só, a tristeza do mundo está associada às consequências da desobediência. E a tristeza, segundo Deus, tem a ver com o fato de que o coração de Deus foi entristecido. E o coração exatamente daquele que nos ama. A natureza da tristeza do rei Saul, por exemplo, era óbvio. Somente quando não havia mais ninguém para ele culpar, ele respondeu: pequei. Lembra de Saul? Pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Ele reconheceu o seu pecado, como geralmente acontece quando uma pessoa é surpreendida e colocada contra a parede. Entretanto, era uma tristeza egoísta e egocêntrica, né? Saul ali, quando ele foi pego ali por Samuel e ele corrigiu Saul, ele ainda falando assim: eu pequei, mas vem aqui, me honra na frente das pessoas, me honra na frente dos anciãos, só mais essa vez. Porque ele estava pensando nele mesmo, no egoísmo, no egocentrismo dele. Ele só estava pensando nele. Então, o que aconteceu com Saul foi essa tristeza segundo o mundo, não foi essa tristeza segundo Deus. Ele estava preocupado em como essa exposição afetaria a sua imagem diante dos anciãos e diante dos homens de Israel. Ele não estava preocupado com quanto seus atos tinham decepcionado a Deus. Ele havia executado a sua própria agenda. A ordem de Deus impedia que ele desfrutasse dos resultados da sua desobediência. A palavra de Deus havia se tornado uma lei repressora e não um prazer a Saul. Este estado do seu coração levou-se a aprofundar ainda mais no engano, e a atitude de Balaão também foi semelhante. Ele também tinha uma agenda contrária de Deus. Quando confrontado, ele também reconheceu o seu pecado, mas a tristeza estava focada no fato de que ele foi apanhado e estava prestes a ser julgado. Respondeu Balaão ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estava parado no caminho para te opores a mim, e agora parece mal aos teus olhos. Agora, se parece mal aos teus olhos, eu voltarei. Se parece mal aos teus olhos, o que mais será necessário? Um anjo sai para matá-lo por causa do seu caminho pervertido, e ele ainda está ali tentando calcular se ele consegue realizar os próprios desejos e ainda assim continuar dentro dos limites da palavra de Deus. Ele encara a palavra de Deus como uma repreensão, assim isso fortalece a rebelião do seu coração. Viu só como uma coisa alinha a outra ali a respeito de Saul, de Balaão? Eles nunca estão preocupados porque eles entristeceram o coração de Deus. Eles nunca se arrependem, causam essa tristeza porque aquele que ele amava, ele decepcionou, ele errou. Mas em tudo aqui,
eles ficam sempre, Balaão como Saul, ficam ali entristecidos, não por causa de Deus, mas porque o que isso ia trazer para eles mesmos, para a reputação deles. Olha, ainda que o anjo apareceu, ainda que o anjo se opôs, ainda que o anjo chegou para matar, mas se ainda for da sua vontade, Senhor, eu posso voltar atrás. Não posso voltar atrás, e já deveria nem ter ido. A palavra de Deus é lei ouvida, para nós encerrarmos. Acho que mais 10 minutos eu acabo. A rebelião é exposta pela sua reação à palavra de Deus. A rebelião é exposta pela nossa reação à palavra de Deus. Ela é um prazer ou ela é uma repreensão? Lembra que eu falei no início? Quando a serpente torceu a palavra de Deus na mente de Eva, ela se tornou uma lei em vez de vida. E ela desobedeceu. A rebelião foi estimulada e ela morreu espiritualmente. Então nós precisamos frisar isso em nós, no nosso coração, se a palavra de Deus, ela é lei ou ela é vida em nosso coração, porque se ela é vida, nós vamos nos movimentar em amor, em obediência. Agora, se a lei, nós vamos sempre estar restringindo, sempre se sentindo restringido. Eu posso, eu não posso, eu faço, eu não faço, porque aquilo, isso que eu fizer eu vou agradar, ou eu não vou agradar, ou eu não vou agradar o Senhor. E se eu fizer, eu sei que eu vou ter as consequências, então eu não faço porque eu vou ter as consequências. Você entende? Que nós devemos, tudo que nós formos fazer diante do Senhor é por amor. A atitude de Moisés para com Deus o separava dos filhos de Israel. Moisés tinha fome de Deus. Ele tinha prazer no seu caminho e na sua palavra. Na primeira vez que Deus se manifestou a Moisés com um grande fogo na sarça, Moisés respondeu: agora virarei para lá e verei esta maravilha. Daquele momento em diante, Deus seria a sua vida e a sua busca constantemente. Deus era o foco do coração de Moisés, quer Deus o encontrasse na montanha ou no tabernáculo na congregação. Em contraste, os filhos de Israel só estavam interessados no que Deus podia fazer por eles. Eles não tinham fome de conhecê-lo ou de agradá-lo. Eles queriam saber como Deus ia agradar a eles. Assim, a palavra de Deus era uma lei para eles. E essa atitude do coração deles os tornou incapazes de obedecer a eles por gerações. Esta mentalidade fortalecerá a tentação de desobedecer. Um bom exemplo é a reação das pessoas à palavra de Deus com relação à abstinência. Essa parte aqui eu já não vou... Eu vou cortar aqui para a gente poder dar um pouquinho de tempo só para eu explanar isso daqui. Então Moisés, quando nós vemos a história a respeito de Moisés, nós vemos que Moisés, ele realmente queria ter um relacionamento sincero com o Senhor. Em todo o tempo nós vemos que ele se destacava do povo. Enquanto Moisés queria conhecer e se relacionar com o Senhor, o povo só queria aquilo que Deus poderia fazer. E é por isso que nós não podemos focar, quando nós estamos em Deus, conhecemos ao Senhor, somente focar naquilo que Ele pode fazer por nós. Mas nós precisamos conhecer o Senhor e amá-lo, meus irmãos, porque nós só obedecemos aquele a quem amamos. Se nós não amarmos o Senhor, infelizmente, nós não vamos obedecê-los e nós vamos viver como Saul, como Balaão, vivendo debaixo dessa religiosidade, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, que eu venha a ser... que eu venha perder as bênçãos espirituais, ou que eu possa ser atacado pelo maligno. Não é esse estilo de Deus, não é esse estilo de vida que Deus espera de nós. Deus, Ele quer se relacionar conosco. E aí eu deixo aqui um convite para que você mesmo faça o seu próprio estudo com relação à rebelião. Em cada lugar em que encontrar a rebelião, você observará que a palavra de Deus era vista como repressora pela pessoa rebelde. Sempre que você fizer essa pesquisa sobre rebelião, você vai ver que essa pessoa que era rebelde, ela via a palavra de Deus como repressora.
Isto é um fato que não apenas nos tempos bíblicos, mas no nosso mundo de hoje. Isso nos leva à parte seguinte do nosso próximo estudo da semana que vem. Se encarar a palavra de Deus como uma lei repressora, fortalece a rebelião. E o que fortalece a obediência? Então nós vamos ver então o que fortalece a obediência na semana que vem. Meus irmãos, que vocês possam realmente aprender e usufruir desta palavra, sabe? Que você realmente venha se dar, que você realmente venha buscar o Senhor. Nós vemos aqui, acho que aqui tá mostrando pra mim 3 pessoas. Tem 3 pessoas nessa live. Eu sei que muitos ainda vão entrar aqui, eu sei que muitas pessoas ainda vão entrar no YouTube, mas o reino de Deus, as pessoas que são comprometidas com o reino de Deus, elas sempre são em menores números. Sempre são em menores números. Você viu, grandes multidões cercavam Jesus, grandes multidões queriam os milagres de Jesus, grandes multidões queriam comer, beber, se fartar, tocar nas vestes de Jesus, mas eram poucas que estavam ali comprometidas realmente de estar ali e de aprender com o Senhor. Que você seja essa pessoa comprometida, que está aqui, que vai para a igreja, que vai para os cultos e que está comprometido com a causa do reino, que está comprometido com a causa do Senhor e queira viver realmente isso daqui. Que nós não venhamos ser essas pessoas religiosas, sabe? Que fala muita coisa, mas que não vive. Que a nossa vida no secreto, que a nossa vida de oração mostre quem nós somos. Mostre quem nós somos. Que nós não venhamos ser conhecidos diante dos homens, mas diante das regiões celestiais. Que possamos ser reconhecidos naquele lugar. E é para isso que nós estamos aqui, para aprendermos a sermos obedientes. Obedientes é um fator muito importante. Só pode obedecer aquele que ama. E você ama? Nós vamos ver então no próximo estudo a força. Nós vemos hoje a força da rebelião e no próximo estudo nós vamos falar sobre a força da obediência. Amém? Então vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença. Te agradecer, ó Deus, pela tua palavra santa, pura, Senhor. Nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer, Jesus. Nós queremos dizer que tu és bom, que tu és digno, pedir para que o Senhor realmente nos oriente, Senhor. Orienta as nossas vidas, Senhor. Que nada nos faça parar, Senhor. Nada nos faça parar. Nós não estamos aqui por causa de homens. Nós não estamos aqui por causa de homens. Nós estamos aqui por causa do Senhor, Jesus. O Senhor é quem vai fazer. É o Senhor quem vai operar. O Senhor é quem vai levar, Senhor, essa live para quem necessita, para quem precisa, Senhor. É o Senhor que vai desvendar os mistérios. É o Senhor que vai tirar, Senhor, as escamas dos olhos. É o Senhor, ó Deus, que vai libertar os cativos, os oprimidos, ó Deus. É o Senhor. A tua palavra diz que o Senhor foi ungido, Senhor, para libertar os cativos. O Senhor é o escolhido, Jesus. Que o Senhor possa libertar pessoas através desse estudo, Senhor. Que escamas dos olhos possam cair, Senhor, por causa do que está sendo feito aqui, Jesus. Por causa da tua palavra ministrada, Senhor. Nós não queremos negociar, Jesus, a nossa fé. Nós não queremos negociar, Jesus, a tua vontade. Nós não queremos negociar, Jesus, de maneira nenhuma, Senhor. Nós não queremos negociar, Senhor, a tua presença, Jesus. Por causa, Senhor, de coisas que venham satisfazer a nossa alma, que venham satisfazer o nosso ego, Jesus. Nós não queremos, Senhor. Nós não queremos benefícios próprios, Senhor. Nós não queremos ser seduzidos, ó Deus, pela carne, pela vontade da carne, pela vontade de reconhecimento. Nós não queremos, Jesus. Mas que o Senhor possa nos transformar, Senhor, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. E que o Senhor opere em nós o teu querer, o teu efetuar, Senhor, para que cumprimos, ó Deus, a tua vontade, o teu querer. Que possamos ser filhos obedientes, os filhos que agradam o Pai, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai.
Abra os olhos espirituais, abra os olhos espirituais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Mábia, meu amor, obrigada por ter ficado até agora, tá bom? Atrasei, né, bastante. Mas obrigada por ter ficado aí. E até mais, meus irmãos. Sexta-feira tem mais, em nome de Jesus.